É com alegria que novamente estou aqui, aceitando o convite dos nossos irmãos aqui do Caritas, para a gente conversar. E o assunto que me traz aqui hoje, que eu escolhi para nós conversarmos, é um assunto bastante inédito, e eu acho que nenhum palestrante até hoje falou sobre isso aqui, que é reencarnação. Eu pergunto para vocês se vocês acham que existe alguma coisa nova para a gente falar a respeito desse assunto. Algo que vocês ainda não ouviram sobre reencarnação. Ou então, algo que vocês gostariam de perguntar, gostariam de saber e nunca souberam. Vocês acham que tem algo que vocês precisariam saber sobre isso? Vocês acham que teria algo que vocês gostariam de perguntar sobre isso? Sobre reencarnação? Tem uma pergunta que eu tenho certeza que vocês gostariam de fazer, porque é algo que vocês gostariam de saber. Quantas encarnações nós já tivemos? Acertei? Acho que todos aqui gostariam de saber quantas vezes já estiveram aqui na Terra. Quantas vezes reencarnaram? Vocês acham que dá para saber? Não? Se eu disser que dá. Se eu disser para vocês que hoje eu vou dizer para vocês quantas vezes vocês já reencarnaram. Vocês acham que já reencarnaram quantas vezes? Centenas? Milhares de vezes? Qual a ideia que vocês fazem? Quantas vezes nós já reencarnamos? Muitas? Quantas? Pode chutar, pode falar. Ainda bem. O pessoal aqui é meio acanhado. Ninguém gostaria de dar um palpite? Olha, eu vou dizer para vocês quantas encarnações nós já tivemos. Porque eu vou dizer para vocês, cientificamente, matematicamente, que dá para saber. Existe um instituto de pesquisa americano que tem a sigla de BPR, acho que é Bureau Population Research. É um instituto americano conceituadíssimo. Ele já esteve envolvido em pesquisas demográficas em várias partes do mundo, onde eles são chamados. E aí foi dada a incumbência a eles, desse grupo, para descobrir, calcular quantas pessoas já nasceram na Terra. Quantas já nasceram? Desde o surgimento dos Homo sapiens, há 50 mil anos atrás. 50 mil anos atrás foi a época aproximada que os Homo sapiens dominaram a Terra. Nós somos descendentes dos Homo sapiens. Então, desde os Homo sapiens, 50 mil anos atrás, até os dias de hoje, quantas pessoas aproximadamente já nasceram? Parece algo impossível de saber. Mas vocês sabem que existem muitas documentações históricas, muitas informações relativas a isso. Por exemplo, na época de Jesus, vocês sabem quantas pessoas viviam na Terra? 300 milhões de pessoas. E essa população de 300 milhões de pessoas permaneceu mais ou menos estável até aproximadamente o século XV. No século XIV, XV, a população da Terra eram 320 milhões de pessoas. No século XIX já eram 1 bilhão. E atualmente são quase 8 bilhões. Então, com o avanço do conhecimento científico, com o avanço das pesquisas, da ciência, da tecnologia, a partir do século XV, então, com esse avanço, foi possível diminuir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida
Então as pessoas começaram a viver mais. Por exemplo, na época de Jesus, uma pessoa com 30 anos era velho. Hoje, eu com 66 me considero novo. Já está, inclusive, até se conjecturando se uma pessoa acima de 65 anos é realmente idosa. Já estou querendo mudar essa faixa etária dos idosos e criar uma outra faixa. Então, quando foi possível evoluir o conhecimento humano, com as várias descobertas no período renascentista, então a expectativa de vida foi aumentando, a população foi aumentando, porque a mortalidade infantil também foi diminuindo. Então, vocês veem, no século XIV e XV eram 320 milhões de pessoas, já no século XIX eram 1 bilhão. E no século XX, 7 bilhões. Então, a partir dessas informações todas históricas, a partir de conhecimentos, de dados relativos ao período da Idade Média, da Idade Antiga, foi construído então vários algoritmos matemáticos por esse grupo de pesquisa, e eles chegaram a um valor aproximado de pessoas que já nasceram na Terra, desde os Homo sapiens, aproximadamente 400 bilhões de pessoas nasceram na Terra, certo? 400 bilhões de pessoas. Então já temos um dado. Quantas pessoas fazem parte do planeta Terra? Atualmente nós temos 7,5 bilhões de pessoas encarnadas. Mas a população do planeta nós temos que considerar também os desencarnados. Então, a população da Terra, em valor absoluto, segundo informações até dos livros de André Luiz, informações mediúnicas, a população da Terra, mais ou menos 25 bilhões de pessoas. Sendo que desses 25, 7,5 estão encarnados. E o restante, desencarnados. Então, a densidade demográfica no mundo espiritual é muito maior que da Terra, 3 vezes mais. Também o espaço lá é maior. Então já temos 2 dados reconhecidos, cujos esses dados é possível fazer um cálculo matemático. Se você dividir 400 bilhões de nascimentos pelo número de população de pessoas da Terra, 25 bilhões de pessoas, nós vamos chegar a um valor aproximado de reencarnações, mais ou menos 25 encarnações. De 20 a 30 encarnações. Ou seja, nós tivemos, nesses últimos 50 mil anos, 30 encarnações. Vocês acham muito pouco? Como nós estamos bem atrasadinhos, é pouco. Devíamos ter reencarnado mais. Então, 30 encarnações. Muito bem. Vamos imaginar que cada encarnação dessa, nós vivemos aproximadamente 60 anos. Oi? Não entendi. Falta mais aí. Não. Cada encarnação, nós vivemos encarnados 60 anos, mais ou menos. Porque antigamente a gente vivia menos, hoje a gente vive um pouco mais, então 60 anos. Tá? Cada encarnação dessas 30. Se você multiplicar 30 vezes 60, 18. 1.800. O que isso significa? Vejam só. Nesses 50 mil anos, desde o surgimento dos Homo sapiens, nós vivemos encarnados 1.800 anos. Ou seja, 99,9% nós estivemos desencarnados no mundo espiritual. E apenas 0,1% encarnados. Bom, aí eu pergunto, aonde que a gente evolui? No mundo espiritual. Não é aqui na Terra. Então, para que serve a reencarnação? Para que a gente reencarna, afinal de contas? Qual seria o objetivo principal da reencarnação?
já que o processo de evolução ele é realizado no mundo espiritual. Aliás, no mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. Nós já ouvimos os espíritos falar isso N vezes. E a gente nem entendeu muito bem isso direito até hoje. E com esses dados matemáticos, é possível entender que nós vivemos 99% do nosso tempo no mundo espiritual. E 1%, ou menos de 1%, aqui encarnados. A gente valoriza tanto a vida material, as coisas materiais, né? Aí os espíritos falam, mas não se preocupe com isso, passa rápido, é tudo passageiro, você está vivendo no mundo da ilusão. Qual é a finalidade da reencarnação? A reencarnação é como se fosse um teste que a gente veio fazer. Sabe quando você vai fazer um concurso? Você quer passar num concurso público, então você entra numa escola, você começa a estudar, fica o dia inteiro estudando, se preparando para o concurso, para o exame. Aí o exame tem 100 questões, você tem que acertar no mínimo 50. Aí você faz, acerta 30. Não consegui. Aí você estuda mais, estuda. Aí faz de novo, acerta 40. Aí vai melhorando o seu score, até você conseguir atingir o valor mínimo. Mínimo, hein? E depois que você atinge o valor mínimo, você começa a continuar estudando até que você consiga resultados melhores. E que você consiga passar no concurso. Então a reencarnação é um teste. Certo? A reencarnação é uma programação que a gente faz, reencarnatória, para vir aqui e realizar o teste e ver se passa. Porque lá no mundo espiritual, quando nós estamos desencarnados, antes de vir para cá, a gente vai fazer uma programação para a nossa vida. Você imagina, nós vivemos tanto tempo no mundo espiritual, de repente a gente vai reencarnar, ficar preso num corpo físico que é extremamente limitante para as potencialidades espirituais. Porque lá no mundo espiritual você pensa num lugar, você já está lá. Você volita, você conversa pelo pensamento, você muda a sua aparência a hora que você quiser. Aqui não. Aqui você quer ir para um lugar, você tem que pegar um ônibus. Você quer ir para Marrocos, tem que pegar um avião. Para você transmitir o seu pensamento para outra pessoa, você tem que falar. Ela tem que entender as suas palavras e decodificar aquela informação e aí descobrir o que é que você está pensando. Nós passamos o pensamento para outra pessoa dessa forma, com a linguagem. Então vocês imaginam a gente reencarnar e passar aqui na Terra 80, 90, 100 anos presos nesse corpo limitante. Então, você tem que fazer uma bela de uma programação reencarnatória. Um projeto reencarnatório. Então, você vai, no mundo espiritual, em todas as colônias existe o departamento da reencarnação. Então, você vai se inscrever nesse departamento quando você se tornar um candidato à reencarnação. Primeiro, você tem que arrumar uma vaga. Depois de arrumar uma vaga, você tem que fazer um curso. Depois do curso, fazer um treinamento e o seu projeto. Aí você tem, então, aqui está o meu projeto reencarnatório. 100 páginas. Tudo aquilo que eu vou precisar fazer nessa próxima vida, os meus desafios, os meus compromissos com as pessoas, comigo mesmo, as coisas que eu preciso trabalhar em mim. Está tudo anotado aqui. Meu projeto reencarnatório. É claro, quando a gente reencarna, a gente vem para fazer 100% do projeto. Não é? Ninguém vem aqui, vou lá e faço 10%, tá bom. Não. Eu me preparo, estudo, e aí eu venho para fazer esse projeto reencarnatório. Então eu tenho o meu projeto. Cada um de vocês tem o de vocês. E esse projeto, ele é tão complexo que a gente não consegue nem fazer isso sozinho. Nós temos que ser assessorados por espíritos que vão nos ajudar, os técnicos, especialistas nesse processo, que vão então nos orientar. Não, isso aqui é melhor você deixar para outra vida, agora não vai dar. E aí vão nos ajudar a fazer essa proposta reencarnatória.
E quando a gente vem para cá, né, a gente tenta fazer os 100%. Será que a gente consegue? Não. Por que a gente não consegue? Entra no véu do esquecimento e atrapalha bastante. Mas ele falou que é porque entra o véu do esquecimento, aí pelo fato de esquecer, aí a gente não cumpre o projeto. Mas vocês não acham que isso é uma sacanagem? Porque se eu fiz uma proposta tão importante, tão significativa para a minha evolução, para o meu progresso, pô, eu vou esquecer disso? Não é possível. Não posso esquecer disso. Eu tinha que lembrar detalhadamente de tudo aquilo que eu programei nessa vida. Além de lembrar, eu tinha que vir com o meu projeto aqui debaixo do braço. E consultar ele a todo momento. Espera aí, deixa eu ver aqui. Página 3. Eu vou fazer isso. Estou fazendo. Para de fazer. Aqui meu projeto. Tinha que andar com ele debaixo do braço. E lembrar ele perfeitamente. Porque é tão importante. Não é importante? Será que a gente não lembra? Raros de nós conseguem fazer 100%. Segundo o Espírito Emmanuel, que ele se comunicava pelo Chico, ele dizia assim: são poucos os espíritos que conseguem completar os 100% do seu projeto. Esses espíritos que conseguem são chamados de completistas, por Emmanuel. Porque ele falou que a maioria regressa à pátria espiritual, ao verdadeiro lar, o lar nosso não é aqui, a maioria regressa para o verdadeiro lar fracassado. Se a gente fizer 50%, ainda está bom. Mas tem gente que nem 50% consegue. Faz 20, 10. E ainda tem aqueles que não conseguem fazer nada e ainda arrumam mais compromisso para outra vida. Volta para lá mais complicado ainda. Essa é a nossa realidade. Então, raros são aqueles que conseguem completar o seu objetivo reencarnatório. São os completistas. E um desses, que são completistas, é o espírito Bezerra de Menezes. Vocês já ouviram falar, claro. Já leram mensagens dele, já leram livros dele. E como Bezerra de Menezes, tem outros, né? Mas o Bezerra de Menezes é uma pessoa conhecida nossa. O Bezerra de Menezes, ele desencarnou no ano de 1901, no Rio de Janeiro. Ele foi médico, e inclusive ele era conhecido como médico dos pobres, porque ele era uma pessoa que tinha um coração extremamente generoso. Foi inclusive político no Rio de Janeiro, foi deputado. E quando ele morreu, em 1901, vocês conhecem a história do desencarne de Bezerra de Menezes? Quando ele faleceu, quando o velório dele estava aqui ocorrendo na Terra, e as pessoas estavam lá em volta do caixão dele, chorando, a partida daquela criatura tão honrosa, tão nobre, tão bondosa. E enquanto esse velório estava acontecendo aqui na Terra, ele, lá no mundo espiritual, estava adormecido num quarto de uma colônia espiritual, da qual ele fazia parte. Se aproximou dele a sua mentora espiritual, que se chamava Celina. E essa mentora se aproximou dele e tocou no ombro de Bezerra. Ele abriu os olhos, olhou e imediatamente reconheceu a sua mentora espiritual, se levantou rapidamente, abraçou a sua mentora e em lágrimas demonstrou todo o carinho e amor que sentia por ela. Celina, você, Celina, se abraçaram. De repente, ele ouviu um barulho, um burburinho que entrava pela janela do quarto onde ele estava. Ele se virou para a mentora, para a Celina, e perguntou: que barulho é esse? Aí ela disse assim: vem cá. Segurou ele pelo braço, levou ele até o peitoril da janela. Era uma janela ampla que havia no quarto dele. Lá fora era um pátio enorme. Quando ele olhou, milhares de pessoas lá fora.
Aí ele perguntou, quem são vocês? Você não conhece? Não, não conheço. Essas pessoas que estão aí são aquelas pessoas que você ajudou quando estava encarnado. São as pessoas que você curou com a sua profissão de médico. São aqueles espíritos que se manifestaram nas reuniões mediúnicas, atormentados, desiludidos, sofridos, doentes. E você encaminhou, você consolou, você orientou. Então estão todos aqui. Vieram cumprimentar você na sua chegada. Quando eu conto essa história, quando eu me lembro dessa história, eu penso na minha própria desencarnação. E eu digo assim, se tiver meia dúzia lá me esperando. Então, todos nós temos uma missão. A nossa missão está inscrita no nosso projeto reencarnatório. Não importa se é uma missão muito importante, muito significativa, ou se é uma missão mais simples, mais modesta, mas todos nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Então eu vou contar para vocês hoje a história da missão de Luísa. Luísa era minha tia. A minha tia já falei bastante hoje. Essa minha tia Luísa era a irmã mais nova de minha mãe, num total de 7 irmãos. Todos os irmãos já eram casados, tinham famílias com filhos, mas essa minha tia ainda é solteira. Por volta da década de 70, eu ainda um jovem, quase 20 anos, 18 anos, 17 anos, já era espírita. Minha mãe era médium, já frequentava um centro espírita como médium, trabalhava no centro espírita, era militante do centro. E nós já fazíamos o Evangelho no Lar. E nosso Evangelho no Lar era realizado todo sábado, às 18 horas. E uma vez por mês, após o Evangelho no Lar, a minha mãe incorporava uma entidade espiritual com a qual nós entabulávamos uma conversa informal. Esse espírito, que se comunicava pela minha mãe, ela deu o nome de Vó Zeferina. Ela havia sido escrava na época do Brasil Colônia, e quando ela se manifestava através da minha mãe, demonstrava uma característica típica de uma pessoa que tinha mais ou menos uns 100 anos de idade. E o seu linguajar bem próprio, né, bem característico dos chamados pretos velhos. E nós simplesmente adorávamos conversar com a Vó Zeferina. Eram tardes assim que nós não esquecemos mais até hoje. Eu e as minhas 2 irmãs. Então, uma vez por mês, depois do Evangelho, então incorporava lá a Vó Zeferina e nós ficávamos conversando e ríamos. Gostávamos de fazer muitas perguntas. As minhas irmãs gostavam de perguntar de namorado. E a avó era assim. Você perguntava, se prepara porque ela vai responder. Se você pergunta, você quer saber. E ela vai te dizer. Às vezes, não era meio aquilo que você gostaria de ouvir, mas ela ia dizer. E coincidentemente, num desses sábados, estava lá na minha casa, então, a minha tia Luísa. Minha tia Luísa era ainda solteira, como eu disse, já tinha tido alguns relacionamentos que não tinha dado certo. Ela não era assim muito fervorosa com relação a qualquer religião, embora acreditasse na reencarnação, mas não era algo que ela se ocupasse, mas respeitava. E quando ela estava em casa, ela participava do Evangelho. E nesse dia, então, que ela estava em casa, porque ela se dava muito bem com a minha mãe, e normalmente ela passava assim, um sábado ou um domingo conosco.
E aí fizemos o evangelho, no final, a avó Zeferina incorporou na minha mãe, e começamos então a entabular uma conversa, como sempre fazíamos. Perguntamos bastante coisas para ela nos aconselhava, nos orientava, nos dava muitas informações, que sempre nos ajudou muito e que me ajuda até hoje. E nesse dia, o Espírito estava quase já terminando a conversa conosco, já estava se preparando para se despedir, quando ele se vira para minha tia e pergunta: e a irmãzinha, não vai perguntar nada? Minha tia, que até então estava de cabeça baixa, levantou a cabeça, abriu os olhos e disse: ah, avó, eu até queria perguntar, mas é um assunto um pouco particular, então deixa para uma outra vez. Aí o Espírito não se fez de rogar, porque apesar daquele linguajar característico, típico dos pretos velhos, aquela apresentação assim, como se fosse uma vozinha, uma senhora de muita idade, corpo curvado pelos anos, apesar disso, esse Espírito era dotado de uma sabedoria, de um conhecimento, que somente o Espírito de muita luz possui. E aí então, esse Espírito, a avó, se virou para minha tia e disse assim: então, minha irmã, você pode pensar na pergunta, que eu vou lhe responder sim ou não. Aí a minha tia disse assim: então eu vou falar. Sabe o que é, avó? Eu estou namorando um rapaz que mora no Rio de Janeiro. E apesar dele morar tão longe, porque no Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, era mais longe que hoje. Porque hoje você tem Facebook, WhatsApp, tem Instagram, você pode ligar para lá e não pagar nada. Naquela época, se você quisesse falar com alguém no Rio de Janeiro, você tinha que mandar um telegrama, você sabe o que é telegrama? Ou então uma carta, que demoraria uma semana para chegar, depois mais uma semana para voltar. Então minha tia disse assim: apesar dela morar tão longe, dele morar tão longe, mas quando a gente se encontra, quando ele vem aqui, a gente fica junto, nossa, a gente se ama muito, eu amo muito ele me ama bastante, e eu queria saber se vai dar certo. Perguntou. Aí a avó disse assim: um momentinho, minha irmã, e desincorporou da minha mãe. Saiu. Minha mãe abriu os olhos, a gente não entendeu direito o que tinha acontecido, né? Mas será que ele não vai responder? Daí a pouco ele voltou. Minha irmã já tem uma resposta. E ela falava assim com uma docilidade: não vai dar certo. Ficamos todos assim perplexos, sem saber o que dizer. O Espírito pegou e te explicou: sabe, minha irmã, não vai dar certo, porque você veio nessa vida para cuidar da sua mãe. A sua missão, disse a avó, é cuidar da sua mãe. Você tem compromissos com ela, e você assumiu esse compromisso antes de vir para cá. De fato, a minha tia morava com a minha avó, no apartamento ali na Pinheiro Machado. E aí o Espírito explicou isso e se despediu e foi embora. Nós ficamos assim meio sem saber o que dizer. Meu pai acendeu a luz, foi fazer um café, e a minha tia não se deu por vencida. Se levantou e disse: mas também Espírito não sabe de tudo. Bom, passado alguns dias, realmente aquele relacionamento não deu certo. Mais tarde descobriu que o rapaz era casado no Rio de Janeiro, que naquela época era mais fácil esconder, e inclusive estava envolvido em estelionato. Eu sei que foi uma confusão na família. A minha tia sempre dava confusão, envolvendo várias pessoas da família. E depois daquele fato, depois desse relacionamento, nós não ouvimos mais a minha tia falar de nenhum namorado. Eu acho que ela acabou se conformando que ia ficar sozinha mesmo, solteirona, e aí viveu com a minha avó. Passaram-se 20 anos. Minha tia tinha na época uns 38, 39,
Aí tinha uns 58, 59, e minha avó quase 90. Aí a minha avó sofreu um acidente, caiu, quebrou o fêmur. Foi hospitalizada, fez uma cirurgia, foi para casa, mas nunca se recuperou daquele acidente. 3 meses depois, ela faleceu. 6 meses depois que a minha avó faleceu, a minha tia teve um ataque fulminante do coração e foi embora. Carimbou o passaporte. Terminou a missão dela. Quando a minha tia desencarnou, nós ficamos tudo pensando, refletindo sobre aquilo que a avó tinha dito. Que você veio para cuidar da sua mãe. Essa é a sua missão. Terminou a missão. Por isso que as pessoas ficam com medo de cumprir a missão. Vai que acaba, eu vou embora. Aí nós falamos, puxa, então a avó estava certa. Foi embora, desencarnou. Passaram-se mais ou menos uns 10 anos. Final da década de 90. Eu faço parte de um grupo espírita, e nesse grupo nós realizamos uma reunião mediúnica. Vocês sabem o que é uma reunião mediúnica. É uma reunião onde tem uma mesa grande assim, os médios ficam sentados em volta da mesa, e aí esses médios acabam incorporando, manifestando entidades espirituais, desencarnadas, né? Que muitas delas estão sofrendo, alienadas, perturbadas, muitas não sabem que desencarnaram, outras estão num processo de obstinado de vingança, de desforra. Esses espíritos se manifestam nessa reunião porque é para a gente ajudá-los. Conversa com eles, explica as coisas, ajuda. Eles são socorridos. Sabe o que é isso? Muito bem. Nós estávamos então numa reunião dessas, e aí a médium que estava sentada ao meu lado incorporou uma entidade que iniciou a manifestação chorando copiosamente. A gente percebia nitidamente as lágrimas escorrendo pelos olhos da médium, pelo rosto, e imaginamos, como normalmente acontece nesses casos, que se tratasse de uma entidade espiritual que estivesse sofrendo muito, que estivesse perturbada, necessitada. Então, nesses casos, a gente aguarda, né, que a entidade diminua o seu choro, que se acalme um pouco mais, para a gente então entabular um diálogo, uma conversa, e descobrir, na verdade, do que se trata, para então poder ajudar, de fato. Então aguardamos, em expectativa, pronunciando assim uma palavra ou outra, a título de ajuda, calma, estamos aqui para ajudar. Quando ela melhorou do choro, ela se virou para mim e disse, desculpe. Pediu desculpa. Eu me preparei tanto para esse momento, eu não queria me deixar levar pela emoção, eu não queria chorar desse jeito, mas eu não consegui. E falou, sou a sua tia Luísa. Aí eu, tia, puxa, há quanto tempo? Como você está? Perguntei. Agora, meu amigo, agora estou muito bem, disse ela. Eu estou muito bem agora, mas quando eu desencarnei, eu passei por situações difíceis, porque eu fiquei revoltada por ter desencarnado, não compreendia direito o que havia acontecido comigo, e dei muito trabalho, mas fui muito ajudado. Eu vim aqui para agradecer as preces, eu vim aqui para agradecer as vibrações que fizeram por mim, eu vim aqui para dizer que eu estou muito bem agora, estou inclusive trabalhando aqui no mundo espiritual, já sou útil e já estou plenamente integrada novamente na vida espiritual. E eu vim aqui também para dizer para você que a avó estava certa. Eu tinha um compromisso, de fato, com aquele espírito que veio como minha mãe. E aí ela contou a história. Num passado mais distante, eu era uma moça muito formosa. Eu tinha um corpo escultural. Meus cabelos eram ruivos. A minha beleza atraía as pessoas e os homens se apaixonavam por mim. Mas eu era uma prostituta. Eu era dono de um prostíbulo e arregimentava as jovens para trabalhar para mim, onde eu oferia muitos recursos financeiros, joias. Os homens ficavam extremamente apaixonados, destruí muitos lares por causa da minha beleza, da minha paixão que eu provocava. Porque o que me interessava somente era aquela riqueza, aquele luxo. Os filhos que eu possivelmente teria quando engravidava, eu abortava. Fiz vários abortos. Mas teve um que eu não consegui tirar.
e nasceu uma menina. Assim que nasceu, eu imediatamente enjeitei e dei para um casal tomar conta. Imagina que eu ia ter um filho. Um filho seria para mim um tremendo de um estorvo na minha vida, impedindo de eu continuasse aquela vida frívola, fútil. Poucos anos depois, eu contraí sífilis e fiquei muito doente. Logo me vi num leito pobre, num leito de dor, com o corpo coberto de feridas. E todas aquelas pessoas que me bajulavam, que estavam do meu lado, desapareceram, porque eles não eram meus amigos. Eles se aproveitavam de mim. E eu me aproveitava deles. Mas quem foi cuidar de mim quando eu estava naquele leito de dor? A minha filha, que na época devia ter uns 12, 13 anos. E ela sabia que eu era a sua mãe. E ela foi então ficar do meu lado, limpando as minhas feridas, me dando de comer. Porque ela disse que me perdoava por eu ter abandonado, porque ela disse que me amava muito mesmo assim. E foi ela então que segurou a minha cabeça na hora da morte. Quando eu morri naquela vida, nossa, mas eu me senti profunda, imensamente arrependido da vida que eu tinha levado, das coisas que eu tinha feito, dos abortos, e principalmente por ter abandonado aquela menina. Um sentimento de culpa brotou no meu coração tão intenso que eu me via me arrastando pelo mundo espiritual e com aquele juiz implacável que é a minha consciência, cobrando de mim uma reparação do erro que eu cometi. E eu então implorei de joelhos que eu pudesse fazer alguma coisa por aquele espírito que havia sido minha filha. Então, depois de um tempo, foi me dada a oportunidade de voltar com aquele espírito e foi me dada a incumbência de cuidar dela durante aquela encarnação, porque ela possuía algumas pendências do passado que precisava resolver, e eu então viria junto com ela e a ajudaria na sua vida. Felizmente, eu consegui cumprir a minha missão. Tentei fugir algumas vezes, mas fui muito ajudada, e eu levei a minha tarefa até o fim. Qual é a sua missão? Vocês sabem qual é a missão de vocês? Às vezes, a nossa missão é uma coisa simples. Às vezes a nossa missão é conseguir perdoar o inimigo que reencarnou junto com a gente, que está ali ao nosso lado, para que nós transformemos aquele rancor, aquela inimizade, aquele ódio em amor, em amizade. Às vezes a nossa missão é ajudar alguém a evoluir, a crescer. Às vezes a nossa missão é simples assim, como, por exemplo, nós diminuímos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa inveja. Qual é a sua missão? Vocês não descobriram ainda qual é a sua missão? Já que ela é tão importante, é preciso saber qual é ela. Como saber? Seria injusto e desumano nós não sabermos qual é a nossa missão. E como entrar em contato com ela? Escute o seu coração. Se você ouvir o seu coração, você vai saber qual é a sua missão. O seu coração não erra. Ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Às vezes, aquilo que o seu coração manda você fazer, não é bem aquilo que você gostaria de fazer. Mas creia, essa é a sua missão. Então eu vou contar uma historinha para terminar. Um professor de filosofia chegou diante dos alunos e colocou assim um pote de vidro, qual é esse aqui que tem água? Colocou o pote de vidro sobre a mesa, foi na sua mala, apanhou um punhado de bolas de golfe e encheu o pote de vidro com bolas de golfe. E perguntou para os alunos: o pote está cheio? Os alunos: está cheio de bolas de golfe. Aí ele foi na mala, apanhou um punhado de bolas de gude, aquelas bolas de vidro pequenas, foi jogando as bolas de gude e elas foram ocupando os espaços deixados pelas bolas de golfe. Novamente ele perguntou: e agora está cheio? Os alunos vêm respondendo. Ele foi na mala, abriu um saco, encheu a mão com areia
foi lá e jogou areia. E a areia foi ocupando todos os espaços deixados pelas bolas de golfe e de gude. E encheu de areia o pote até a boca. Perguntou: e agora está cheio? Os alunos: professor, nesse pote não cabe mais nada. Ele não se fez de rogado, abriu a mala, pegou uma garrafa térmica, encheu um copo com café, foi lá e despejou o café, que foi absorvido pela areia. E aí então ele explicou: esse pote de vidro é como se fosse a nossa vida. As bolas de golfe representam as coisas mais importantes da vida. Quais são as coisas mais importantes da vida? Família, espiritualidade, amor, fraternidade, certo? Concordam? Tá. Aí ele falou: as bolas de gude representam as coisas que têm a sua importância relativa, como por exemplo o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento profissional. E a areia representam as coisas que têm menos importância na nossa vida, que são as coisas materiais. Aí então o professor explicou. Conclusão: nós devemos encher a nossa vida, em primeiro lugar, com as coisas mais importantes, as bolas de golfe. Por quê? Explicou o professor. Se você encher a sua vida com as coisas que são menos importantes, areia, não vai sobrar espaço para mais nada. E você não vai saber qual a sua missão. Enche a sua vida com as coisas mais importantes. O resto vai ser dado por acréscimo. E você vai se lembrar do que é que você veio fazer aqui. Para que você possa voltar para o mundo espiritual como completista. Com Bezerra de Menezes. Ok? E o café? Ele perguntou, né? Próximo. Por mais dificuldades que a gente tenha na vida, por mais problemas pelos quais a gente passa, sempre sobra espaço para um cafezinho. Muito obrigado.